Fala Digi Escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E esse daqui é um vídeo que eu estava muito ansioso para fazer para vocês. Desde quando eu fiquei sabendo dessas novidades, né? Então, muitas pessoas vão achar que esse vídeo aqui tem a ver com os vídeos de sexta-feira que eu estou fazendo para a série dos Cavaleiros Reais. Bom, ele vai acabar tendo a ver, né? Porque basicamente o que a gente teve foi a revelação de que a gente vai ganhar um novo Cavaleiro Real, né? E nesse vídeo aqui basicamente eu vou estar mostrando para vocês como, onde, porquê e basicamente quem talvez será esse Cavaleiro Real, tá bom? Então esse vídeo vai ser dividido em duas partes basicamente. A primeira parte eu vou explicar para vocês como surgiu esse novo Cavaleiro Real, de onde ele veio. E a segunda são algumas teorias e hipóteses que eu fiz lidando com a situação a qual envolve a criação desse Cavaleiro Real. Então fiquem atentos aí, essas duas partes são super importantes para esse assunto. Então, vamos começar? Vamos embora! Então, galera, vamos falar de onde veio esse novo Cavaleiro Real. Então, para começar, não sei se muitos de vocês sabem, porém, de um tempo para cá a gente tem ganhado novos capítulos para um mangá chamado Digimon Chronicles X, né? Esse mangá basicamente conta a história dos Digimons que vivem no universo onde o Anticorpo X se espalha, né? E, bom, esse mangá tinha começado há muitos anos atrás e tinha parado de ser continuado, até que recentemente, quando os Digimon X tiveram um retorno, os artistas começaram a desenhar esse mangá novamente, dando continuação à história. Bom, o que acontece é que a gente teve muitos capítulos recentes, contando com o mais recente de todos, que foi onde a gente ficou sabendo que esse novo Cavaleiro Real existe, né? Então, basicamente, pessoal, o que aconteceu foi, eles estavam lidando com um grande e poderosíssimo inimigo, que eram os 7 Lords que tinham assumido formas X. Então você tinha a luta entre os 7 Lords na forma X contra os 13 Cavaleiros Reais na forma X também, né? E acontece que o grande plano do líder deles, o Lucemon, era fazer com que todos os 7 Lords X se fundissem em um corpo só. Para isso, o que ele fez foi criar 7 Diaboromons X. Então, sabem quem é o Diaboromon? Então, imagina ele na forma X. Agora, imagina 7 dele, né? Aí, então, cada um dos 7 Lords teve seu corpo transformado em espadas, né? Então, cada um deles virou uma espada, bem semelhante com o que acontece com o Omegamon, com o Omnimon, quando ele vira a Omega Blade para o Imperial Dramon, mais ou menos aquilo. Essas espadas foram dadas nas mãos de cada um dos 7 Diaboromons, e eles estavam lutando contra os Cavaleiros Reais, né? E daí você fala, nossa, mas para que os 7 Lords quiseram que isso fosse feito? Bom, isso tudo era parte do grande plano do Lucemon X, né? E daí então, o que acontece é que os 7 Diaboromons X, segurando aquelas 7 espadas, se fundem em um corpo só. E através dessa fusão, cria-se um Digimon chamado Ogudomon X, né? Então muitos de vocês já sabem que o Digimon Ogudomon não é um Digimon novo. Ele já é um Digimon bem antigo, gerado através da fusão dos 7 Lords, né? Então mesmo no Ogudomon clássico, no original, ele já tinha 7 espadas que representavam os 7 Lords. Cada uma dessas espadas ficava enfiada em uma das pernas da grande aranha gigante que era o Ogudomon, né? A maioria das pessoas não prestava atenção nisso, mas elas estavam lá. E acontece que aqui o Lucemon mostra que essas 7 espadas eram muito importantes para que essa fusão acontecesse. Bom, o Ogudomon X se torna um Digimon catastroficamente poderoso, enorme, e que com certeza ia acabar com tudo nos 2, 3, quaisquer que fossem os mundos digitais. E o que acontece é que os Cavaleiros Reais não estavam conseguindo lidar com aquele poder, nem mesmo o Omegamon X, nem mesmo o Alphamon ou Ryuken, nem mesmo junto com todos os outros Cavaleiros Reais na forma X, eles estavam conseguindo derrubar esse inimigo, né? E daí então, meio que um milagre acontece. Um dos Cavaleiros Reais decide que passaria todos os seus poderes, passaria sua própria vida para outro dos Cavaleiros Reais, assim criando uma fusão. Quem eram esses Digimons? Era o Gankomon, né? No caso, o Gankomon X, que passou sua vida, basicamente, para o Jesmon, né? Então, o Jesmon X e o Gankomon X, basicamente, fazem uma fusão, né? E assim nasce um Digimon chamado Jesmon GX, né?
Jesmon GX é muito, muito, muito poderoso. Tão poderoso que ele se mostra mais forte do que o próprio Omegamon X e do que o Alphamon ou Ryuken, né? Nessa hora todo mundo fica surpreso, com certeza, né? Mas se espera que uma fusão de dois Cavaleiros Reais sejam monstruosamente fortes, né? Acontece que durante a luta contra o Gudomon X, quando o Jesmon GX estava para aplicar o golpe final, eles descobrem que quem estava controlando o Gudomon X por dentro, sendo a própria consciência do monstro, era o Lucemon X. Ainda lá dentro, ainda vivo e bem consciente, ele conta para eles até o porquê que ele queria tudo aquilo, que ele queria destruir tudo. Porque um dia, quando ele ainda era um anjo, ele foi para Yggdrasil e disse para Yggdrasil que ele não gostava que os Digimons tivessem vontade própria, né? E que ele queria que Yggdrasil removesse aquilo dos Digimons. Mas Yggdrasil olhou na cara dele e falou: não, eles vão continuar tendo tudo isso daí, porque foi assim que eu criei, então vai continuar dessa forma. Lucemon, não gostando da situação, se rebelou contra Yggdrasil e foi assim que ele se transformou num Lorde Demônio, né? Bom, depois dessa revelação, então Jesmon GX aplica um ataque, o ataque mais poderoso que ele tinha, e corta e parte o Gudomon X ao meio. E nessa hora o que acontece? Bom, vocês já sabem, ele morre, né? Ele se enfraquece e depois morre. Dessa morte, incrivelmente ou não, surge um Digiovo, uma Digitama. Assim como todos os Digimons que morrem, ou a grande maioria, um Digiovo aparece, né? Um ovinho de onde vai nascer um novo Digimon. Esse ovo é basicamente o novo Digimon que vai nascer, quase como a reencarnação do próprio Gudomon X. O que é incrível, né? Porém, uma coisa ainda mais incrível acontece. A maioria de vocês já deve estar entendendo para onde isso vai, né? Jesmon GX, que agora é seu próprio Digimon, né? Ele assumiu o papel tanto do Gankomon quanto do Jesmon, decide que aquele Digitama, aquele Digiovo, não será mandado para lugar nenhum. Ele vai abraçar aquele ovo e vai criá-lo. E assim que ele criar esse Digimon que nascer de lá, será então o mais novo membro dos Cavaleiros Reais, assumindo o papel, né? Tomando o lugar que o próprio Jesmon tinha anteriormente. Olha que incrível, pessoal. Então aqui, já partindo um pouco para o lado da teoria, né, das suposições, né, a gente tem que lembrar algumas coisas muito importantes, né? Para começo de conversa, com certeza eles não gostariam de mandar esse ovo de Digimon para a área negra, né? Se ele fosse julgado, com certeza ele seria mandado para lá. Por quê? Porque se ele nascer em qualquer lugar e for criado por qualquer um, principalmente na área negra que é forrada de Digimons malignos, a reencarnação do Gudomon X se transformaria com certeza em um Digimon maligno, poderosíssimo, que causaria problemas novamente. Se ele for criado pelos Cavaleiros Reais, principalmente pelo Jesmon GX, ele vai ser convertido em um Digimon melhor, né? Isso já é uma coisa que todo mundo tem que ter na cabeça. Então, maravilha. O que acontece é que, assim, alguns pontos muito importantes sobre o Gudomon X que precisam ser lembrados agora. O primeiro ponto, ele é a fusão dos 7 Lords, mais 7 Diaboromons. Ou seja, esse Digimon que nascer vai ter dados de todos eles, vai ter um pouco de todos eles dentro dele, né? Ele vai ser um novo Digimon, com novas memórias, com tudo novo, porém ele vai ser basicamente o filho de todos aqueles Digimons malignos lá. Então existe grande probabilidade, por exemplo, de que ele vai ser um Digimon do atributo vírus, né? Porém, isso não é diferente, tem outros Cavaleiros Reais vírus, como o próprio Dukemon, isso não faz diferença. Então, outra coisa importantíssima que eu mencionei, o Gudomon X tinha a consciência do Lucemon X. O Lucemon X era o principal, era ele quem estava guiando todo aquele monstrengo gigante, né? Ou seja, né, existe grande probabilidade de que o Digimon reencarnado seja bem parecido com o Lucemon. Talvez apenas em aparência, talvez um pouco no jeito dele, né? Então, na minha teoria, eu acredito que esse Cavaleiro Real será parte cavaleiro, parte anjo, né? Porque o próprio Lucemon era um anjo caído. Então talvez ele seja um cavaleiro anjo, com asas de anjo, alguma coisa do tipo, né? Bom, continuando. Esse cavaleiro,
né? Lembrando, tem dados de todos eles lá, contando com o da Lilithmon. Lilithmon era uma mulher, certo? Um Digimon feminino. Então existe sim probabilidade de que esse Cavaleiro Real seja um Digimon feminino, né? Que seria o primeiro Cavaleiro Real mulher do grupo, de sempre, né? Então assim, agora na parte bem da teoria mesmo, é o fato de que eu dei uma pesquisada em algumas coisas aqui, principalmente sobre Ogudomon e sobre o Panteão dos Anjos, e eu cheguei em algumas coisas muito interessantes. Então, em primeiro lugar, pessoal, a gente vai falar do próprio Ogudomon, resultado da fusão dos 7 Lords, nesse caso Ogudomon X, que vai ser reencarnado nesse próximo Cavaleiro Real, né? Ogudomon é baseado em uma coisa chamada Ogdoade, né? Ogdoade basicamente é um tipo de palavra utilizada em culturas religiosas e coisas do tipo, como o gnosticismo e a mitologia egípcia, por exemplo, que se refere a 8 coisas reunidas, normalmente 8 divindades ou 8 coisas ligadas aos céus e a coisas divinas, né? Então, basicamente, 8 coisas sagradas, né? No caso, a gente sabe que o Ogudomon é o resultado da fusão de 7 Lords Demônios. Não são 7 Digimons divinos, eles são 7 Digimons caídos, malignos, que vêm da área negra. Cada um deles representando um dos 7 pecados capitais. E eles são 7, não 8. Então, por que esse nome Ogudomon, né? Ogdoade, para esse Digimon? Bom, em primeiro lugar, no gnosticismo, que é de onde o Ogudomon é baseado mesmo, é dito que ele basicamente representam 7 céus e mais um que é gerado da união dos outros 7. Então são 7 mais 1, dão 8. Por isso Ogdoade nesse caso, né? Os 7 Lords basicamente se fundem, né? E daí gera-se o Ogudomon, que seria o 8º. Então o Ogudomon basicamente é uma entidade à parte, apesar dele ser a fusão dos 7. Maravilha? Tranquilo. Então aí meio que deu para vocês entenderem de onde vem esse nome. O que acontece, pessoal, é que a Ogdoade do gnosticismo, normalmente ela é formada por uns seres chamados Aeons, né? O que são esses Aeons? Eles são basicamente entidades divinas. Você pode meio que considerar ele como os anjos de Deus, coisas do tipo assim. E o que acontece é que alguns desses Aeons são caídos, né? Eles são até liderados em uma das Ogdoades por um desses Aeons caídos, né? E o que é mais interessante é que sim, a gente tem um anjo caído no grupo dos 7 Lords, que é o próprio Lucemon X, né? Ou seja, né, existe grande probabilidade de que tenha realmente muito a ver com o Lucemon X, o que vai ser essa reencarnação. Porém, né, continuando, a gente tem o fato de que a gente tem no mundo digital um panteão dos anjos, ou seja, um lugar onde os anjos ficam, acompanham o Deus do mundo digital, entre outros Digimons próximos a Deus do mundo digital. Eu, inclusive, já fiz um vídeo focado nisso, chamado A Angelologia Digimon. Se você não assistiu, dá uma pesquisada aí, eu recomendo. O que acontece é que no panteão dos anjos, né, do cristianismo e tudo mais, a gente tem várias classificações para os anjos, né? Então a gente tem poder, virtude, os querubins, os serafins, etc. E a gente tem Digimons para estarem ocupando cada um desses lugares, cada uma dessas posições, exceto uma, né? Exceto uma. Inclusive eu citei isso naquele vídeo. Até hoje a gente não tem Digimons para ocuparem essa colocação dentro do Panteão dos Anjos, que seriam os principados, né? Então em inglês, principalities, né? Então, por exemplo, se você for um cara que jogou Shin Megami Tensei Persona, lá existe uma persona chamada Principality, né? Que representa os principados, né? E o que acontece é que em Digimon a gente não tem, e é muito estranho que a gente tenha Digimons para ocupar todos os outros lugares do panteão, menos esse, né? Que seria um Digimon anjo também. E daí eu pensei o seguinte, que talvez essa reencarnação seria um Digimon que ocuparia o lugar dos principados no Panteão dos Anjos, além de ser um cavaleiro real. E eu vou explicar para vocês o motivo. Então, pessoal, a Ogdoade do gnosticismo foi a que foi usada para base do Ogudomon em Digimon.
E a Ogdoa de lá, ela basicamente é formada por esses Aeons, que basicamente servem para guiar as pessoas para o caminho certo, para se corrigirem, né, nos caminhos, para seguirem os caminhos melhores, saírem dos pecados, né? E a própria Ogudomon tem também esses poderes, está na descrição oficial da Ogudomon, que ela tem a habilidade para corrigir, para consertar os pecados, para livrar os outros dos pecados. Ou seja, Ogudomon, como uma entidade própria, é formada pelos pecados, mas ela também possui o poder para corrigi-los, o que é muito interessante, certo? Então, quando o Ogudomon X reencarna num novo Digimon, que é um Cavaleiro Real, que vai trabalhar pela justiça, a gente imagina que ele vai fazer o quê? Ele vai tentar corrigir os pecados. Ele vai tentar guiar os Digimons para um caminho melhor. Muito provavelmente ele vai saber que ele é a reencarnação de dados dos 7 Lords, de dados de muitos Diaboromons, de Digimons malignos que vieram da Área Negra. Então ele vai querer corrigir os pecados e os erros que foram cometidos no passado, que não são exatamente dele, mas ele sabe que ele veio daquilo, né? Agora, qual é a outra entidade que também guia as pessoas? São os principados, né, no Panteão dos Anjos. Eles são responsáveis por guiar as pessoas, por guiar a igreja para o caminho certo, sair dos pecados. Ou seja, os principados, nesse caso, combinam muito bem com o papel que a própria Ogudomon deveria cumprir, né, no lado bom da coisa. E como uma reencarnação, sendo um Digimon bom, ela poderia cumprir esse papel. Ou seja, se a reencarnação do Ogudomon X for bem parecido com o Cavaleiro Anjo, com o Cavaleiro Alado, com o Cavaleiro Santo, né? Que seria a reencarnação do Lucemon com os dados daqueles outros Lords, né? E ele que foram os principados, né? Dentro do Panteão dos Anjos também, né? Ele vai querer corrigir os erros do passado, realmente. E esse vai ser o papel principal dele, o cavaleiro que se guia através dos sentimentos de corrigir os erros dos seus antecessores, os erros do passado, né? O que é incrível, né? Além disso, ele seria um Digimon que conectaria o Panteão dos Anjos com os Cavaleiros Reais. E não só isso, ele é basicamente a reencarnação dos 7 Lords. Entra na cabeça de vocês isso? Que basicamente os 7 Lords juntos vão se juntar agora, querendo ou não, e se transformar em um Cavaleiro Real. E em vez de tudo o mal que eles estavam fazendo, eles vão fazer o bem, eles vão trazer a justiça, eles vão corrigir os erros. Olha que incrível, né? Então, mais uma vez, talvez ele possa ser um cavaleiro feminino, por causa da Lilith Timon estar ali. Talvez ele seja muito parecido com um anjo. Talvez a aparência dele lembre bastante o próprio Lucemon, né? Talvez ele seja um cavaleiro que pareça um pouco com um demônio, alguma coisa do tipo, mas ao mesmo tempo ele não é, né? Ele não gosta da aparência dele, pode ser várias coisas assim, mas é incrível, eu acho que é uma das coisas mais da hora que já aconteceram em Digimon até hoje, na minha opinião. Então, pessoal, eu vou deixar esse vídeo por aqui e eu vou pedir que vocês, por favor, gente, deixem aí nos comentários as suas próprias teorias sobre isso. Porque isso realmente está acontecendo, tá? Isso é oficial, isso já aconteceu. Então eu quero saber de vocês o que vocês acham que vai acontecer. Como vocês acham que esse cavaleiro vai ser, como vocês acham que ele vai se comportar, poderes, qual é o papel que ele vai cumprir, né? Como o novo 13º Cavaleiro Real, né? Que vai assumir o lugar do Gankomon, que agora faz parte do próprio Jesmon. Então deixa aí nos comentários, por favor. Vai ser incrível ver os comentários de vocês sobre isso. Também vou pedir, como sempre, que se possível vocês deixem um like, vocês se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo e cliquem no sininho. E se vocês quiserem, sejam membros do canal, clicando no botão Seja Membro, que tem aí também. Valeu, Dias Escolhidos! Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Deixo um abraço carinhosíssimo para todos vocês. Aguardo vocês para os próximos vídeos com certeza. Então, fui, Dias Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.